Senador, o senhor é protagonista de duas PECs importantes nesse atual momento da vida brasileira. Um é o pacote econômico e a outra é a questão da PEC da segunda instância. Qual é a ordem de prioridades que o senhor vai dar a esses dois temas? Olha, as duas são extremamente importantes para o Brasil. A PEC da segunda instância é uma PEC que dá orgulho de ser brasileiro. Nós deixaremos de ser um país diferente do resto do mundo e passaremos a ser um país sério, um país onde quem é condenado com culpa comprovada em segunda instância, que é até onde se discute as provas materiais e a culpabilidade, irá começar a cumprir a sua pena. Essa PEC eu protocolei aqui em 14 de fevereiro, logo que eu assumi, e ela está pronta para ser votada. Foi uma coincidência o Supremo ter mudado de ideia bem na hora que a minha PEC estava pronta para ser votada. Mas não vai criar uma estabilidade jurídica e constitucional a partir do momento que o Supremo decidiu pelo trânsito julgado? Não, não vai. Pelo contrário, vai criar uma estabilidade. Porque na medida que você coloca na Constituição, e o próprio ministro Toffoli foi enfático em dizer que nós temos que legislar, que o Supremo aceita aquilo que o Congresso, que o Poder Legislativo faz. Também o ministro Toffoli disse que não vê nenhum conflito com cláusula pétrea. E nós tomamos o cuidado, na nossa PEC, de colocar a PEC ali na parte, nos princípios gerais que regulam o Poder Legislativo. Não estamos brigando com o artigo 5º, que aquele sim é cláusula pétrea. Então, no artigo 93, que é onde nós baseamos a nossa PEC, não há nenhum conflito com cláusula pétrea, não há nenhum problema, e nós daremos ao país a estabilidade jurídica que o país precisa, a segurança jurídica que o país precisa. Agora, essa PEC ela vai andar, até porque tem também um outro projeto na Câmara dos Deputados. A expectativa é que, por uma questão política, essa PEC acabe não andando, até porque ela pode vir a ser questionada também de novo no Supremo, que acarretaria aí um processo, uma tentativa de legislação sem fim, praticamente. Veja, o que o Senado e o que o Congresso Nacional não pode fazer nessa hora em que o próprio Supremo está pedindo e dizendo que nós devemos legislar e que toda a população pede, o Senado ou o Congresso fica mudo. Isso é inadmissível. Nós devemos isso à população. Nós estamos aqui para atender esses anseios e para mudar a Constituição. Nós temos o poder de fazer isso. Não há nenhum problema nisso. Entrar no Supremo para querer discutir isso depois é um direito que pode ser exercido. Mas eu tenho a mais absoluta convicção, eu tenho ótimos assessores jurídicos aqui no Senado, eu não estou fazendo isso sozinho, eu tenho a mais absoluta convicção de que nós estamos fazendo algo dentro da Constituição e que não poderá ser questionado. E se questionado for, o Supremo não vai derrubar. Senador, qual é a perspectiva do senhor da tramitação dessa PEC do pacote econômico, tendo em vista que é uma PEC que envolve interesses dos servidores públicos e a gente sabe que tem uma força política muito grande aqui nos corredores do Congresso Nacional? Olha, de novo, a PEC anterior que nós discutimos, ela trata da questão moral, da questão ética. Essa PEC emergencial trata da questão econômica. Como eu vejo essa situação? O país passa por uma situação de insolvência fiscal. Eu sou o relator também do PPA, do Plano Plurianual. Ali está muito claro que todo o governo Bolsonaro se dará com déficit primário, ou seja, sem pagar 1 centavo de juro da dívida, ainda assim o governo terá que fazer empréstimo todos os anos para poder cobrir déficit primário. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Isso desestimula investimentos, isso cria suspeitas sobre a solvência do governo federal e sobre a solvência de diversos governos estaduais. É o caso do Rio Grande do Sul, é o caso de Minas Gerais, é o caso do Rio de Janeiro e de outros estados. O servidor público tem que pensar uma coisa. Pior do que isso é deixar o seu estado quebrar. De acontecer do governo não ter dinheiro para pagar 100% do salário. E é isso que vai acontecer. Se nós não fizermos alguma coisa para que esse governo tenha instrumentos
de temporariamente reduzir despesas, não é definitivo, temporário, até que se ajuste receita e despesa, nós vamos ter um caos. Então nós queremos dar instrumentos para sair da crise e nós queremos que isso seja o mais distribuído possível. E antes que você me pergunte, eu acho que deveria se aplicar inclusive aos salários dos senadores e dos deputados, de todos. O senhor tem uma expectativa em relação a essa tramitação? São 3 PECs aqui no Senado. Qual é que vai entrar primeiro? A do senhor, em que lugar nessa fila ela está nesse momento? Olha, eu acho que das 3 que vieram para cá, que é a PEC emergencial, o Pacto Federativo e a dos fundos de pensão, a mais simples é essa dos fundos de pensão. Acho que essa, dos fundos de pensão não, dos fundos de um modo geral, né? São mais de 200 fundos que empostam dinheiro e quem vai relatar é o senador Otto, né, lá da Bahia. Acho que essa é a mais fácil. A minha PEC eu acho que é a mais difícil. O Pacto Federativo também é difícil. Eu necessariamente terei que convocar audiências públicas. Necessariamente eu vou ter que receber emendas de muitos senadores, não é? E ela vai ser emendada, ela não vai sair daqui exatamente como veio lá do Ministério. Eu mesmo tenho algumas ideias. Eu acho que nós não temos só que pedir sacrifício ao funcionário público, mas temos que oferecer a ele também um prêmio, principalmente aos funcionários públicos de salários mais baixos, que quando houver superávit primário, que seja concedido um bônus ao funcionalismo, um percentual desse superávit primário seja distribuído. Eu quero colocar isso na PEC. Eu acho que essa responsabilidade compartilhada de conduzir bem a nação não pode ficar só na mão dos políticos, tem que ficar na mão dos funcionários de carreira também.